Bom dia, meus amados, a paz de Jesus esteja com todos nós. Hoje, sexta-feira, dia 17 de dezembro, meus amados, eu vou fazer um pedido a vocês. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal. Ontem eu tive um probleminha com o meu celular, não deu tempo eu postar o vídeo do Evangelho de ontem no meu canal do YouTube. Deu tempo pelo menos postar no Instagram. Mas lá na bio, no Instagram, você vai lá no meu perfil, lá na bio, tem o link do meu canal do YouTube, tá bom? Quem ainda não conhece o meu canal, é só ir lá na bio, no perfil, que lá você vai encontrar o link do meu canal, tá bom? Ontem eu tive um problema com o celular, não tive como postar no meu canal do YouTube o vídeo que eu fiz ontem. Deu tempo apenas eu postar no meu Instagram. Mas já resolvi o problema. Hoje, graças a Deus, está tudo bem com o meu celular. Vamos ver se hoje dá tudo certo, né? Meus irmãos, hoje estamos terminando a terceira semana do Advento. O Advento, essa espera do menino Jesus. Vamos logo domingo que vem entrar na quarta semana do Advento. E meus irmãos, hoje também a igreja celebra o dia de Santa Olímpia. Santa Olímpia nasceu no ano de 361 na Capadócia. Ela pertencia a uma família muito ilustre e rica, mas ficou órfã logo cedo. Foi educada por Teodósia, irmã do bispo Anfíloco, futuro santo, e que lhe garantiu receber logo cedo os ensinamentos cristãos. Aos 20 anos de idade, casou-se com o governador da região, ficando viúva alguns meses depois. Desejando ingressar para a vida religiosa, afastou-se de todos os possíveis pretendentes. O fato muito contrariou o imperador Teodósio, que queria vê-la como esposa de seu primo, um nobre da corte espanhola. Olímpia, entretanto, manteve sua decisão. Como vingança, o soberano mandou que todos os seus bens fossem confiscados e administrados pelo prefeito da cidade. Ao invés de reclamar, Olímpia agradeceu porque não precisava mais perder tempo com a administração das propriedades. Pediu que os bens fossem definitivamente confiscados e doados aos pobres. Não foi atendida. Em seguida, o imperador fez uma longa viagem e, ao voltar, 3 anos depois, ficou tão impressionado com as informações sobre sua vida santa e, e repleta de humildade e caridade que decidiu restituir os bens a ela. Assim, Olímpia continuou suas obras de caridade com maior intensidade, mas seu sofrimento não acabou. Contraiu doenças muito dolorosas. Conta a tradição que Olímpia jamais pronunciou qualquer reclamação. Desse modo, tornou-se um modelo perfeito aos cristãos de seu tempo. Seu nome foi envolvido em denúncias gravemente infundadas. Por isso se tornou vítima de perseguição injusta. Foi acusada de ser cúmplice de São João Crisóstomo no incêndio de uma catedral. Mas ela declarou que nada fez, muito menos Crisóstomos, que doava muito dinheiro para a construção de igrejas. Portanto, não poderia destruir uma dessas igrejas. Essas acusações partiram do antipatriarca Arsásio
inimigo declarado de Crisóstomo, que mandou Olímpia deixar a cidade. O principal motivo desse exílio foi porque ela era a mais estimada assistente de Crisóstomo, conhecido e chamado de o maior pregador da antiguidade. Era tão competente que aos 30 anos de idade se tornou diaconisa. Ela se tornou diaconisa, uma, uma, uma dignidade da igreja que só era concedida às viúvas com mais de 60 anos. E Olímpia morreu no ano de 408. Veja aí, meu irmão, que história bacana, a história de Olímpia, esta grande mulher. Eu apenas resumi, né? Como vocês sabem, eu não conto a história toda, porque senão vai ser um vídeo longo, né? Então, meus irmãos, o evangelho de hoje está no livro de Mateus, capítulo 1, versículos de 1 a 17. Mateus 1, do 1 ao 17. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão foi o pai de Isaque, Isaque foi o pai de Jacó, Jacó foi o pai de Judá e seus irmãos, com Tamar. Judá foi o pai de Farés e Izara. Farés foi o pai de Esrom. Esrom foi o pai de Arã. Arã foi o pai de Aminadab. Aminadab foi o pai de Naasson. Naasson foi o pai de Salmão com Raabe. Salmão foi o pai de Booz com Rute. Booz foi o pai de Obed. Obed foi o pai de Jessé. Jessé foi o pai do rei Davi. Davi com a mulher de Urias foi o pai de Salomão. Salomão foi o pai de Roboão. Roboão foi o pai de Abias. Abias foi o pai de Azar. Azar foi o pai de Josafá. Josafá foi o pai de Jorão. Jorão foi o pai de Osias. Osias foi o pai de Joatão. Joatão foi o pai de Acás. Acás foi o pai de Ezequias. Ezequias foi o pai de Manassés. E Manassés foi o pai de Amon. Amon foi o pai de Josias. Josias foi o pai de Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. E depois do exílio da Babilônia, Jeconias foi o pai de Salatiel. Salatiel foi o pai de Zorobabel. Zorobabel foi o pai de Abiúde. Abiúde foi o pai de Eliacim. Eliacim foi o pai de Azor. Azor foi o pai de Sadoc. Sadoc foi o pai de Aquim. Aquim foi o pai de Eliúde. Eliúde foi o pai de Eleazar. Eleazar foi o pai de Matã. Matã foi o pai de Jacó. Jacó foi pai de José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Portanto, o total de gerações de Abraão a Davi são 14. De Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E do exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, vejamos e percebemos que hoje o Evangelho nos traz essa trajetória da origem de Jesus, que Jesus quis pertencer humanamente, a origem de Abraão até Jesus,
como já tinha sido nos primeiros livros da Bíblia, a promessa que Deus fez a Abraão, que o tornaria pai das nações, que tornaria Abraão um homem que sua descendência seria maior do que as estrelas do céu, do que a, o grão de areia do mar. O grão de areia. Meus irmãos, veja que aqui Jesus tem uma descendência que ele quis fazer parte dessa descendência, do povo escolhido por Deus desde o início. Desde o início, lá ao sair do Egito, toda essa trajetória que o povo fez e veio fazendo a vontade de Deus, passando por tantas e tantas dificuldades ao sair do Egito, muitos se desviaram, muitos desobedeceram no meio do caminho, mas através de seus profetas, através dos líderes que Deus ordenava, ele rejuntava o povo novamente. Todas essas pessoas fizeram parte dessa trajetória. E aqui o Evangelho está nos mostrando quem fez parte dessa geração, dessa árvore genealógica de Jesus. As pessoas que foram os antepassados de Deus como forma humana. Muitas das vezes nós passamos por essa passagem e às vezes nós até pulamos ela porque se torna meio monótono de ler toda essa geração aqui, mas ela é importante porque essa geração está aqui nas maiores histórias da Bíblia, nas histórias em que marcaram época, nas histórias em que marcaram o início de toda a trajetória do povo de Deus, de tudo aquilo que o povo de Deus passou, de todo o sofrimento e escravidão que o povo sofreu na terra do Egito e que através de Moisés, Deus nos tirou da escravidão e teve toda esta trajetória de lá até Cristo. É por isso, meus irmãos, que temos muitos a aprender com isso, até mesmo nos estudos em que vamos fazer, está lá há não sei quantos anos antes de Cristo, no ano tal depois de Cristo, no ano tal anos de Cristo, antes de Cristo. Veja que Cristo está envolto em toda a humanidade. E aqui está, meu irmão, a descendência, todo este povo, Davi, Salomão, toda a trajetória, o exílio na Babilônia, o povo de Israel foi exilado durante 40 anos na Babilônia, mas também foi liberto quando passou a fazer a vontade do Senhor, quando passou a ouvir a voz dos profetas, voltaram a fazer a vontade de Deus. Meus irmãos, hoje Deus nos mostra que Ele quis fazer parte dessa genealogia, dessa descendência, dessa família que se faz de Abraão até Cristo. Ele quis se fazer presente aqui carnalmente. E Ele nos mostra todos esses antepassados que fizeram parte da história de Jesus. Porque Jesus quis assim, foi da vontade dele. Meus irmãos, que possamos rezar pelos nossos antepassados, pelas pessoas que já passaram, fizeram parte da história de nossos familiares. Possamos rezar pelos nossos avós, os nossos tataravós,
Um bom dia a todos.